Quero ler com os irmãos até o versículo 11. Eclesiastes 1, de 1 a 11. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, ver e ser novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Agora, versículo 13. Apliquei o coração para esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, será que você já se perguntou por que o homem pensa assim a respeito do trabalho? Será que sempre foi assim? Eu lembro que há muitos anos atrás, antes de me converter, domingo era o dia deprimente para mim. Uma por causa do Faustão. Não aguentava ouvir aquele negócio. E outra porque eu estava lembrando que a segunda-feira estava chegando. E às vezes a gente escuta um ou outro irmão dizendo assim, graças a Deus que hoje é domingo, né? Mas amanhã é segunda-feira. Talvez seja porque no domingo nós lembramos que somos filhos de Deus e somos crentes, né? Mas é difícil ser crente na segunda-feira para alguns. Não é verdade? Então vamos ver, irmãos, o que a Bíblia fala a respeito do trabalho. O pastor, na semana passada e hoje, o pastor Jefferson disse que esse mês nós vamos estudar a respeito do trabalho. E a mim coube esse primeiro domingo. Então, já que estamos começando essa série de estudos, eu gostaria de tentar ir no início e procurar entender como que Deus fez e qual é o objetivo de Deus através do trabalho. Né? Para isso, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis. Irmãos, isso não é uma pregação, é uma tentativa de estudo. Então, que os irmãos procurem me acompanhar na medida do possível. Lá em Gênesis 2, versículo 15, diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Em contrapartida, nós lemos aquele texto lá de Eclesiastes, o que o homem diz a respeito do trabalho, né? Nesse versículo aqui, irmãos, nós chegamos a uma conclusão muito interessante. E o título aqui do meu estudo eu coloquei criado para trabalhar. Nós somos criados para trabalhar. Fomos criados para isso, irmãos. Somos feitos para isso. E vamos ver aqui na palavra de Deus que quando Deus, lá no versículo 26 do capítulo 1, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, quando Deus revelou o seu planejamento, quando Moisés estava dizendo do planejamento de Deus ao criar o homem, né? Ali no versículo 26, quando Deus disse para si mesmo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele disse, tenha ele o quê? Domínio. Criado para trabalhar, criado para dominar aquela parcela da criação de Deus onde ele foi inserido. Criado para guardar, criado para cultivar o jardim. Irmãos, a palavra de Deus é muito objetiva quando fala dos objetivos da criação do ser humano. É interessante ainda que nesse trecho que nós lemos aqui, quando Deus abençoa o homem, né, dando ao homem, falando das suas características, né, através da bênção, Deus fala quais seriam as características desse ser criado, que dominaria sobre os peixes do mar, as aves dos céus e os animais. Quando fala os animais que rastejam pela terra, não significa só os répteis. Não, os animais, Deus é tão alto, né? Os animais que andam pela terra, que vivem, né? Que se movimentam pela terra. E fala de um domínio benevolente. O homem seria um dominador benevolente. Ele não comeria, ele não colocaria terror sobre os animais. Ele seria imagem e semelhança de Deus. Ele cuidaria da criação. Ele estava no jardim para cultivar, para zelar. Esse seria o seu trabalho, para guardar, para proteger. Então, o homem, irmão, segundo Gênesis, nós vemos que ele foi criado, foi colocado no jardim para trabalhar. Se nós olharmos o capítulo 2, lá no versículo 5, há uma revelação muito intrigante. Diz o seguinte, não havia ainda, olha o 4, esta é a Gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Porque o Senhor, Deus, não fizera chover sobre a terra. E também não havia o quê? Homem para lavrar o solo. Olha que interessante. Deus compartilhando com o homem a sua criação. Deus atribuindo ao homem o lugar na sua criação. Deus atribuindo função ao homem dentro da sua criação. Deus não havia feito brotar da terra erva, porque não havia homem para lavrar o solo, porque Deus ainda não havia criado o homem. Olha, irmãos, o pequeno catecismo diz, o breve catecismo diz o quê? Que o homem foi criado para glorificar a Deus e como? Trabalhando. Glorificar a Deus e glorificar para sempre, trabalhando. Para isso fomos criados para trabalhar. Interessante que o homem não trabalharia sozinho. Quando Deus criou o homem, Deus já começou a dar funções para ele, não é verdade? Dominai, sujeitai, multiplicai, né? E Deus fez passar todos os animais diante do homem para que o homem desse nome aos animais. E essa questão no Antigo Testamento, eu li, e os pastores depois podem
podem ficar à vontade para corrigir. No Antigo Testamento, essa questão de dar nome era símbolo e sinal de autoridade. Né? E Deus fez os animais passarem diante do homem, e o homem foi dando nome a esses animais. Porém, não passou nenhum animal, nenhum ser que fosse semelhante ao homem. Né? Porém, para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Alguém que fosse igual a ele. Alguém que pudesse compartilhar com ele das suas alegrias, da sua bênção, do seu trabalho. Então Deus, a partir do verso 18, disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha a questão da autoridade, a questão do domínio que Deus estava concedendo para o homem. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não alguém para ele dominar, mas alguém que lhe auxiliasse, que lhe fosse igual, que compartilharia com ele as suas alegrias, as bênçãos que ele estava recebendo do Senhor. Então o Senhor cumpre essa promessa, né, a partir do 21, fazendo cair um pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, formou uma mulher, lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, irmãos, aqui no início de Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem para que fosse servido pelo homem, através do trabalho. E o homem, irmãos, era fruto do trabalho também. Nós vemos que Deus criou o mundo em 6 dias. Deus trabalhou durante 6 dias. Criou os céus, criou a terra, formou, dia após dia, a sua criação. E nós somos frutos desse trabalho. Interessante que lá no Evangelho de João, Jesus disse o seguinte, né, para os judeus, Deus estava descansando. E o sábado era o dia desse descanso, era o símbolo desse descanso, e os judeus tomavam conta uns dos outros para que ninguém fizesse trabalho algum, né, para que não desonrasse aquele dia. E Jesus disse o seguinte: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Deus é um Deus trabalhador. Ele trabalha o tempo todo ele cria, o tempo todo ele trabalha, e Jesus falou conosco a respeito disso. Por isso, seres criados à imagem e semelhança de Deus, são a semelhança dele e trabalham também. Então, irmãos, na criação, o trabalho não era algo enfadonho. Na criação, o trabalho não era uma maldição. Na criação, o trabalho era bênção. E os abençoou dizendo: trabalha. Cumpre o objetivo pelo qual eu te criei. Seja guarda do jardim e o cultive. Domine sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os seres que rastejam pela terra. Então, o homem foi criado para trabalhar. Então, essa era a função do homem no mundo criado. Seu trabalho, a sua obra glorificavam a Deus. O homem glorificava a Deus através da sua obra, glorificava a Deus através do seu trabalho, glorificava a Deus através das suas relações no seu dia a dia. Mas algo aconteceu, né? Nós sabemos, conhecemos o livro de Gênesis. Após a queda, é interessante nós vermos também o que acontece em relação a essa, repetindo a palavra, essa relação do homem
com o meio ambiente, com o meio em que ele vive. Nós temos aí no capítulo 3 a descrição da queda, né? E podemos observar alguns contrastes em relação ao que aconteceu, ao que a gente pode perceber no capítulos 1 e 2. Olha o versículo 7 do capítulo 3, o que diz? Após a queda, né? Comeram fruto. Aí no versículo 6 diz que a mulher comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então no 7 o que diz? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O primeiro trabalho do homem após a queda. Trabalhou de costureiro. Costureiro. A primeira obra do homem após a queda. Cozeram folhas para si. Por quê? Porque perceberam que estavam nus. Por isso que eu fiz questão de ler a criação da mulher. O que diz lá no final, irmãos? O que diz lá no final, quando fala da criação da mulher? No versículo 25 do capítulo 2. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Depois da queda, o homem começou a sentir vergonha da sua mulher. A sua mulher começou a sentir vergonha dele. E ambos começaram a sentir vergonha porque estavam diante de Deus. Porque estavam nus diante de Deus. Porque Deus podia vê-los agora que eles eram. Não eram mais puros. Não trabalhavam mais para glorificar a Deus. Trabalharam para si. Trabalharam para se esconder um do outro. E trabalharam para se esconder de Deus. Cozeram para si folhas. Já não estavam mais conforme foram criados. Estava usando a natureza de Deus em benefício próprio. Usando a natureza de Deus para se esconder dele. Usando a natureza de Deus para se esconder um do outro. Homem e mulher. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas agora o que diz o texto? Percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A primeira obra do homem. Houve mudança, irmãos, em relação à obra do homem, ao seu trabalho após a queda? Houve. Obviamente que houve. A palavra de Deus o diz. Se nós continuarmos lendo, se nós lermos agora a maldição, Deus os amaldiçoando por causa da queda, vamos ver o que diz a partir do verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, amaldiçoando aqui a serpente. E no 16, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Lá na descrição da criação, a Bíblia diz que Deus fez brotar toda boa árvore que dava fruto e toda boa erva que serviria de alimento para o homem. E disse, nós lemos isso aí, o homem comeria aquela erva que brotava da terra e que ele também participaria daquilo ali, ele lavraria a terra, e ele também poderia comer dos frutos das árvores. E Deus criou no meio do jardim a árvore da vida, que estava livre para o homem comer também, que era o símbolo da presença de Deus ali naquele lugar. Por quê? Porque aquele que comesse daquele fruto viveria eternamente. Aquele era como se fosse um grande prêmio de Deus para a obediência do homem, se alimentar do fruto da árvore da vida. Daria a ele vida eterna.
que foi criado para ser eterno, para viver eternamente. Mas olha agora essa descrição após a queda. Olha o que Deus diz a respeito da natureza. Primeiro ele fala da mulher. Vamos falar da mulher? Sofrimento, sofrimento e sofrimento. Lembra da mulher companheira? Lembra da auxiliadora idônea? O seu desejo, o teu desejo será para teu marido e ele te governará. Você já não é mais companheira. Você não é vista mais como igual. Você é vista como inferior. Hoje em dia nós vemos aí as mulheres levantando a bandeira da igualdade, né? Já vem esse trabalho já há bastante tempo, as jogadoras de futebol, as atletas, todo mundo levantando a bandeira e fala assim, poxa, por que eu faço o mesmo trabalho e ganho X e ele faz o mesmo trabalho e ganha 2X? Isso não é de hoje, isso vem de bastante tempo. Mas olha o que Gênesis diz, né? O teu desejo será para teu marido e ele te governará. Mudou alguma coisa, irmãos? Mudou. Mudou alguma coisa? E Adão disse, viste que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu disse para não comer? Maldita é a terra, eu amaldiçoo a terra por tua causa. A terra agora é maldita, ela não vai mais fazer brotar boa erva e boas árvores com bons frutos. Eu vou colocar ali espinhos, cardos e abrolhos também. Eu vou colocar planta venenosa para você comer. Você vai ter que desconfiar agora da natureza, não anda relaxado não, meu querido. Não anda relaxado não. Olha o que você vai comer, olha bem a fruta que você vai comer, senão você pode se envenenar. Cuidado onde você põe o seu pé, que o espinho pode te fincar. Essa agora era a realidade. O homem não teria mais vida boa. O homem não teria mais trabalho que fosse para ele somente gratificante. Mas no suor do rosto comerás o teu pão. Através do esforço, através da fadiga. Lembra do texto lá, que nós lemos de Eclesiastes? Interessante. O que ele fala lá? Enfadonho em trabalho. O texto que o pastor Jefferson leu, da bênção de Deus no trabalho, né, no lar, é o Salmo 127, né? Vamos ler de novo, olha só que interessante, estava até fora do... Mas olha que coisa espetacular a visão do homem após a queda em relação ao trabalho, né? Salmo 127, olha o que diz. Lá no meio do versículo 2, versículo 2 diz, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Olha o esforço, está vendo o esforço? Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Penosamente, é um sofrimento, é uma pena. Pão que penosamente granjeaste. Essa é a nossa realidade após a queda, irmãos. Essa é a realidade que foi imposta ao homem após a queda, por causa da desobediência do homem. Então a relação dele com a natureza, a relação dele com o trabalho mudou. O interessante é que se a gente voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, há algo que assim, eu acho espetacular. Para quem trabalha na indústria, alguém já ouviu falar de retrabalho? Quem já ouviu falar de retrabalho aí, levanta a mão. Né? Alguns poucos aí já ouviram falar de retrabalho. Há um retrabalho, é o primeiro retrabalho da história da humanidade. Né? Capítulo 3. Espera aí que eu vou achar aqui o texto. Lá no versículo 21, capítulo 3, 21, olha o que diz. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Mas eles não tinham feito lá a cinta lá para se cobrir? Mas Deus falou assim, isso não é o suficiente não para te cobrir. O teu trabalho não é o suficiente. Tem que ser de pele. Alguém tem que morrer por causa disso que você fez. Não basta pegar uma folhinha e costurar a folhinha para se cobrir, não. Tem que ser pele. Tem que ser trabalho fruto da morte de alguém. E foi o primeiro retrabalho da história. Deus retrabalhou
a obra de Adão ali, tirou aquela vestimenta de plantas e matou animais para que eles fossem cobertos. Isso é algo para a gente ver depois. Muito provavelmente vocês já sabem, né, o que significa essa morte, essas vestimentas de pele. A palavra de Deus, irmãos, continua falando conosco a respeito do que mudou em relação ao trabalho após a queda. Olha que interessante. A gente, só continuando aqui esse versículo, né, para ficar, esse capítulo 3, para ficar completo o raciocínio, o versículo 22 diz o seguinte, do capítulo 3, né? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra da que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus não queria que o homem comesse mais do fruto da árvore da vida. Porque ele pecou, ele caiu, ele não era digno de comer. Ele perdeu completamente a sua posição, aquela característica que ele tinha de um governador benevolente já não existia mais. Ele era uma ameaça. E ele que foi criado para guardar o jardim, agora ele estava expulso do jardim e Deus colocou guarda para que ele não voltasse. Deus está falando o seguinte, você fez seu trabalho mal feito, meu querido. Eu te coloquei como guarda do jardim. Aí você deixou que a serpente viesse aqui e fizesse o que não deveria ter feito. Inclusive você veio e ajudou. Agora eu coloco guarda para que você não entre mais. Você está expulso do jardim. Aquele prêmio você não tem acesso mais. Você não vai mais poder comer do fruto da árvore da vida, porque você fez a sua escolha. O capítulo 4, versículo 2 e 3, fala das primeiras profissões dos descendentes de Adão e Eva, né? Fala que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. E diz algo interessante, fala muito para a gente essa questão da relação do homem, seu trabalho e a adoração a Deus, né? Porque Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste e fruto do seu trabalho e ofereceu um sacrifício ao Senhor. E Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Caim, por sua vez, pegou da colheita, né? Do fruto da terra, e trouxe uma oferta ao Senhor também. Porém, o Senhor não se agradou de Caim e de sua oferta. O homem, nesse período, nós podemos perceber que o homem fazia do trabalho, talvez não do trabalho, talvez seja aí tem uma mensagem interessante para nós, mas do fruto do seu trabalho, uma oferta ao Senhor. Do fruto do seu trabalho. Porém, o Senhor não nos criou para oferecermos a Ele o fruto do nosso trabalho. Deus nos criou para nós louvarmos com o nosso trabalho. Não simplesmente para daquilo que é o nosso rendimento pelo trabalho, mas do trabalho em si. Depois o que acontece na história da humanidade aí? Nós percebemos que Deus se irritou sobremaneira com os homens, decidiu destruir todos os homens que viviam sobre a terra e poupou a Noé e sua família. Se a gente observar lá, irmãos, a história de Noé, nós podemos caminhar mais um pouquinho sobre essa questão e entendermos um pouco mais de como que ficou essa relação do homem com o meio ambiente e, em consequência, o seu trabalho. Lá em Gênesis 9,
a exemplo do que Deus fez ao criar o homem, Deus não criou o homem e o abençoou e disse, né? Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam pela terra, não foi isso? Olha aqui a repetição disso lá no capítulo 9, mas alguma coisinha mudou, olha que legal. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo vos virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos vos serão entregues. O homem agora era o pavor. O homem agora era o predador. Pavor e medo. Não dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que andam pela terra. Mas pavor e medo vos sobrevirão por causa do homem. Os animais agora teriam que ver o homem e sentir medo dele. Medo, porque o homem era uma ameaça. Tudo que se move vos será entregue. Tudo que se move e viver, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então o homem via agora os demais seres da criação como alimento, não mais como companheiros, como criação de Deus, como seres que estavam ali para louvar a Deus e glorificá-lo, assim como o homem estava também, e o homem, através do seu domínio benevolente, da sua gerência bondosa e companheira, Deus agora tinha se tornado o quê? O pavor, o terror no meio da criação, o terror no meio ali daqueles seres. Todos os animais deveriam ver o homem e deveriam temer, porque se não tivesse medo, morreriam. Lembra aí da tua infância? Hoje em dia eu fico admirado de ver as capivaras andando ali na beira do rio, a gente para olhar. Tem vezes que a gente está passando de carro ali na Avenida Brasil, aí tem capivara e aquelas capivarinhas pequenininhas andando atrás. O que a gente faz? A gente para o carro, não é verdade? Faz, poxa, que bonito, as capivaras voltaram, porque na minha infância tinha isso não. Eu morava no bairro de Cerâmica ali, e à noite eu via os tiros do pessoal matando capivara para comer. Inclusive meus irmãos estavam lá no meio daquele negócio lá. Não sei quem lembra disso aí, eu acho que não tem gente velha assim igual eu, que via naquela região ali. Canarim, quando eu vi um canarim, eu corria para casa para pegar o sapão, e pegava outro canarim para enganar o canarim, para ele ficar cantando, para chegar e eu prender. Esse é o ser humano, irmãos, após a queda. Esse é o ser humano após a queda. Mas aí a polícia disse o seguinte, ó, tranquilo, mas se eu te pegar fazendo isso, você vai ser preso. Aí o que eu fiz? Parei de pegar canarim, parei de matar capivara, não é verdade? Por quê? Porque a lei me pune. Mas deixa por minha conta para ver o que vai acontecer. Me deixa viver sem lei. Irmãos, foi isso que aconteceu. E isso aconteceu com o trabalho. Isso aconteceu nas relações do homem com o homem. O homem se tornou dominador, não dominador das demais raças, dos demais seres, mas se tornou dominador do homem também. Se tornou dominador da mulher também. Então, irmãos, essa é a característica do homem, do trabalho do homem e da sua obra após a queda. Né? E para a gente entender um pouquinho mais como que ficou essa questão dessa relação do homem com o trabalho após a queda, a gente pode dar o exemplo do próprio Noé. Né? Lá no capítulo 9, e aí, versículo 20, olha que coisa legal. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Óbvio, né? Ele tinha uma profissão, ele era lavrador, não é isso? Então eu vou plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda. Olha que coisa maravilhosa. Olha o fruto do meu trabalho. Olha o objetivo do meu trabalho. Eu não sou lavrador. E vou plantar vou plantar uva para a glória de Deus. Eu vou plantar uva para fazer bebida, para eu me embriagar e passar vergonha. E ficar nu. E amaldiçoar a meu filho. Porque como eu não tive controle de mim,
O meu filho também não teve. Então eu o amaldiçoo como se a culpa fosse só dele. Esqueço da minha culpa. Fiz do meu trabalho maldição para mim. Fiz do meu trabalho maldição para meu filho. Este é o homem após a queda. Essa é a relação do homem com o trabalho após a queda. Uma relação egoísta. Uma relação que tenta firmar o homem como proprietário da terra. Firmar o homem como dominador da terra. Firmar o homem como predador, o principal predador sobre a terra. Não é isso que você assiste lá no Discovery Channel? O principal dos predadores? O mais eficaz dos predadores? Até o leão, que é soberano sobre as selvas, se ele tiver um mínimo de inteligência, ele vai correr do homem. Ele vai procurar ficar longe. Por quê? Porque reconhece que o homem é um predador melhor que ele. Irmãos, o que nós percebemos até aqui? Primeiro, nós vimos que Deus fez o homem para trabalhar. Porque através do trabalho o homem glorificaria a Deus e o gozaria eternamente. Através do seu trabalho, através da obra das suas mãos. Depois nós percebemos que com a queda, o homem se tornou egoísta e começou a usar o trabalho para benefício próprio. Por quê? Porque o seu coração tinha mudado. Aquilo que havia dentro dele, algo aconteceu dentro dele que o transformou e a sua relação com o mundo foi alterada. A própria terra foi amaldiçoada por causa do homem. Olha que interessante, se a gente abrir lá em Romanos capítulo 8, lá no livro de Romanos capítulo 8, o Fortunato está exagerando. Eu tenho mania de exagerar as coisas mesmo, viu, irmão? Isso é um defeito meu. Mas olha que legal, está escrito lá em Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha que legal. Essa época do ano que chove pouco, me incomoda muito eu passar perto de morro e ver o morro queimando, sabe? Queima a árvore, você vê o desespero dos animais fugindo, né? Fugindo para não morrer queimado. E imagina, né? O que a ciência diz? São seres inanimados. Não tem alma, não tem desejo, não tem nada. Não estou aqui tentando estabelecer nenhuma doutrina, não, mas o que diz? Que a criação tem expectativa. A criação espera ardentemente, irmãos. Ela não espera só não, ela espera ardentemente. Ela espera com ímpeto, ela espera com força. Ela espera com muita esperança mesmo. A revelação, a redenção do homem. Para que ela seja redimida também da escravidão a que ela foi sujeita após a queda do homem. Porque ela foi amaldiçoada por causa de nós. Então olha que interessante. Paulo aqui está dizendo, está fazendo referência ao Gênesis. A criação espera ardentemente a efetivação da nossa redenção, da nossa glorificação, para que ela também seja redimida. Porém, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus é a história, a revelação da história, de como que Deus criou todas as coisas e conduz todas as coisas. O bendito plano de Deus em execução. E com a vinda do Senhor Jesus, nós podemos perceber que o homem tem pleno conhecimento da sua redenção. O homem é redimido.
através da obra do Senhor Jesus, através do trabalho de Deus. O fruto do trabalho de Deus, a redenção do homem. E o homem então se converte ao Senhor. E o homem vem domingo para o culto. E o homem fala, domingo é uma bênção, mas segunda-feira que Deus tenha misericórdia. O homem está redimido, mas seu trabalho está? O homem está redimido, o coração do homem está redimido, mas sua relação com o trabalho está? Eu te faço essa pergunta. Qual é a tua relação com o trabalho? Você se considera redimido? Mas e seu trabalho está? Você foi criado para trabalhar, meu querido. Qual é a sua relação com o trabalho? João 5,17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se nós olharmos lá o capítulo 6 de João, no verso 27, olha o que Jesus diz. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Trabalhai não pela comida que perece, mas que pela que subsiste eternamente. Naquele episódio ali, Jesus estava conversando com aqueles judeus que haviam comido lá dos pães e dos peixes que ele havia multiplicado. Então, quando eles viram aquele sinal, eles foram atrás de Jesus. Jesus se retirou para orar, os discípulos, os apóstolos atravessaram o lago, né, de Genezaré, Mar da Galileia. E depois Jesus tem aquele episódio que Jesus anda sobre o mar, né? E, enfim, aí quando eles viram que Jesus não estava lá mais daquele lado, eles atravessaram, pegaram alguns barcos, passaram para o outro lado, chegaram lá e viram Jesus. E falaram assim, mestre, como que o senhor chegou até aqui? Não é? Será que aconteceu mais algum milagre aí? E Jesus falou com eles o seguinte, vocês não estão procurando porque vocês viram o sinal e acreditaram, vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e se fartaram. Trabalhai, não pela comida que perece, mas que pela que subsiste eternamente. Então, por isso que Jesus disse isso. Mas aqui ele está falando o seguinte, que eu não devo trabalhar pelo pão. Por que você trabalha? Às vezes eu me vejo trabalhando pelo pão, irmãos. Às vezes eu me vejo trabalhando para ter minha casa própria. Eu me vejo trabalhando para, de repente, comprar um carro novo. Eu me vejo trabalhando para poder dar uma boa educação para os meus filhos. Eu me vejo trabalhando para poder dar um mínimo de segurança, de proteção para a minha família. Mas será que eu estou trabalhando para a honra e glória de Deus? Eu estou trabalhando para aquela comida que não perece. Eu estou trabalhando para aquilo que vai ficar eternamente e que nem a prata, que nem o ladrão rouba, nem a ferrugem corrói. Será que é para isso que eu trabalho? Antes da Reforma Protestante, havia aquela ideia de que para eu trabalhar para Deus, eu tenho que ser um missionário, eu tenho que dedicar minha vida para o Senhor. Eu tenho que ser um monge, eu tenho que dedicar minha vida, esmurrar meu próprio corpo em serviço ao Senhor. Eu tenho que oferecer para o Senhor um serviço religioso que esteja ligado com a religião dentro da casa de Deus. Ou fora da casa de Deus, mas para pregar a palavra do Senhor. Não. O homem foi criado, irmãos, para louvar a Deus e glorificá-lo com o seu trabalho. Então, por isso, Calvino ensinava o seguinte, que nós temos que prestar atenção, cuidar do nosso chamamento, saber qual é o nosso chamado e servirmos a Deus com o nosso chamado. Meu chamado é para ser contador? Então serei o contador para a honra e glória de Deus.
Como que eu vou servir ao Senhor? Sendo contador. Fui chamado para ser médico. Eu serei o médico para a honra e glória de Deus. Vou ser médico para ganhar dinheiro? Não. Vou ser médico para servir para a honra e glória de Deus. Vou servir o meu próximo e vou servir a Deus com o meu chamamento. Não é só o pastor Eloy que tem chamamento. Não é só o pastor Roberto Carlos e o pastor Jefferson que tem chamamento, que foram chamados para o ministério. Não, eu também fui chamado para o ministério, meu irmão. Eu fui chamado, você foi chamado para o ministério. O ministério para ser militar. O que Jesus disse aos militares que questionaram? O que eu devo fazer? Ele respondeu, ele falou assim, para de ser militar e vai pregar o evangelho. Não foi isso que ele falou, não. O que ele disse? A ninguém corrompeis, não aceiteis subornos, a ninguém maltrateis e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, continua sendo militar para a honra e glória do meu nome. Trabalha para a honra e glória de Deus, porque você foi feito para trabalhar. Para a honra e glória de Deus. Irmãos, então, para não me alongar muito, mais ainda do que tem me alongado, nós percebemos, então, que o homem foi redimido dos seus pecados, mas a sua relação com o trabalho também tem que ser redimida. Para o verdadeiro crente, essa relação já foi redimida. Temos que fazer tudo para a honra e glória de Deus, porque nós seremos julgados. O que diz? A gente tem algumas questões, irmãos, que são muito... às vezes a gente entende mal, porque aquele que crê no Senhor Jesus não será julgado, não é verdade? Aquele que não crê será julgado. Mas quando o texto fala lá das ovelhas e dos cabritos, ele fala, Jesus fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? E a Bíblia diz que cada um de nós será pesado conforme a obra que praticou, né? Se ouro, se prata, se bronze, se lata, se é feno, se é palha, né? Mas as obras de cada um será pesada, né? Porque teremos o nosso galardão, não é verdade? Mas será que ali ele só está pensando em quantas almas você ganhou? Será que é só nisso que o texto está falando? Quantas almas você trouxe para Cristo? Será que ali vai estar também algumas questões éticas do teu trabalho? Será que isso é importante para Deus? Será que é importante para Deus se você humilha as pessoas no seu ambiente de trabalho? Será que é importante para Deus se no seu ambiente de trabalho você é um predador? Aqui você é ovelha, lá você é um predador. Todos têm medo de você. Cuidado com o Fortunato, hein? Cuidado com o Fortunato. Não fala as coisas para ele não, que você vai se arrepender depois. Será que no meu ambiente de trabalho eu sou assim? Ou seja, será que a minha relação com o trabalho também foi redimida? Todas as nossas relações são para ganhar alma, irmãos. Todas as nossas relações são para ganhar alma. Aqui na igreja, né, quando chega um visitante, chega um jovem entre os jovens, eu falo isso direto com meus filhos, não vejo essa pessoa como que um pontinho fora da curva, uma pessoa que está fora do grupo, é uma alma que precisa ser ganha. Na minha relação com o pastor Jefferson, meu amigo, para mim ele é uma alma que precisa, ele é uma alma, irmãos. Eu não estou no céu ainda não, ele é uma alma. Eu tenho que me relacionar com ele de maneira que eu entenda que ele tem que ser alvo, ele é alvo da graça de Deus. E ele tem que me ver assim também, isso é trabalho. Mas não somente aqui na igreja, lá no trabalho também é. Isso significa que eu vou ficar pregando o evangelho em vez de trabalhar? Não. Através do meu trabalho eu vou glorificar a Deus, e as pessoas vão glorificar a Deus através do meu trabalho. Isso é serviço a Deus. Trabalho é serviço a Deus, porque para isso nós fomos criados. Para fechar, irmãos, como que vai ser após a redenção? O dia do descanso. Que maravilha, né? Até que enfim, ufa, depois de uma vida de trabalho, aposentei, mas o salário era pouco, tive que continuar trabalhando. Deus tem misericórdia. Agora, graças a Deus, morri. E agora eu vou ter descanso, hein? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Fala do ser humano restaurado e glorificado, o ser humano vivendo eternamente com o Senhor. Novamente o ser humano vivendo da maneira que foi criado.
gozando a Deus eternamente, o louvando eternamente. Então aqui, João, ele tem uma visão do trono de Deus, tem uma visão da Jerusalém glorificada, dos santos em glória. Então no versículo 1 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, da Nova Jerusalém, glorificada, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida. Olha ela de novo aí. A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Ô, glória, hein? Eternamente trabalhando. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, não precisam eles de luz nem de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Trabalharão, reinando com o Senhor, dominando e sujeitando, conforme o objetivo que foram criados. Paulo diz: vocês não conseguem julgar nem as situações pequenas entre vocês. Vocês não sabem que nós vamos ter que julgar a anjos. Nós vamos ter que julgar o mundo. Olha só, irmãos. O homem foi feito para trabalhar. Irmãos, o objetivo desse estudo nessa manhã é mostrar para nós que nós fomos criados para trabalhar. Que o trabalho, embora após a queda tenha tornado para nós algo que como se fosse uma maldição, e de fato foi, se tornou, para o redimido não é mais. Nós fomos redimidos, e o nosso trabalho também precisa ser redimido. O meu trabalho não vai deixar de ser penoso, meu irmão. Não pensa você que amanhã, quando você pegar na enxada, e aquela terra seca, você começar a bater ali, aquela enxada voltar, você vai falar assim: opa, o Fortunato estava errado. Não, o trabalho continua sendo duro e árduo. Porém, o meu coração mudou. Meu coração mudou. Quando eu olho para o meu instrumento de trabalho, eu olho o que precisa ser feito. Dentro de mim tem que ter alegria, porque eu tenho que saber que ali eu estou fazendo aquilo para o qual eu fui criado para fazer. Trabalhar para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus.